Bom dia, rede. Acho que nós já estamos ao vivo, né? E que bacana que nós estamos aqui nesse feriado. Aliás, parece que todas as datas que eu marco para fazer live acabam caindo no feriado. Isso é bom, né? Porque daqui a um tempinho algumas outras pessoas vão poder também ver esse vídeo, né? O tempo não para, né? É a nossa live, o tempo não para. E você, já parou? Para quem não me conhece, eu sou Silvia Leão. Eu sou consultora organizacional, mentora de carreira, especialista em mulheres. Mulheres empreendedoras e mulheres que querem ser empreendedoras. E esse tema é muito interessante, porque o tempo não para, mas será que você já parou? Eu acho que já, né? Quando nós falamos de tempo, nós vamos trazer uma reflexão muito grande sobre isso, né? Como que eu uso o meu tempo? É um dos bens mais preciosos que nós temos, né? E geralmente, né, o tempo é um motivo de estresse. Vocês sabiam que o Brasil ele ganha, né, em números de porcentagem de pessoas que se sentem estressadas, né? Ele é o segundo país das pessoas mais estressadas do mundo. Haja visto que olha quanta gente está estressada. E por conta do quê? Por conta do tempo. As pessoas se estressam porque elas sentem que não tem tempo, não tem tempo para fazer as suas atividades, sejam elas relacionadas à sua vida pessoal, sejam elas relacionadas à sua vida profissional. Oi, Vanusa, Vanusa já entrou aqui na live, já está aqui com a gente. E é isso, né? Por que nós nos estressamos tanto? Porque nós não temos gestão do tempo. E para a sua carreira, seja você uma empreendedora, seja você que está querendo ser empreendedora, ainda está no regime CLT, para a sua vida pessoal, a gestão do tempo ela é um alívio. As pessoas que conseguem fazer gestão do tempo das suas atividades, das suas tarefas, aquelas tarefas rotineiras, né, elas ganham qualidade de vida, elas se sentem mais leve. E quando isso começa a acontecer, o grau de estresse diminui bastante e elas começam a ter aí uma vida plena, uma vida mais tranquila e chegam até a sentir mais felicidade do que as pessoas que estão estressadas porque se sentem com falta de tempo. Parece que 24 horas por dia não é possível dar conta de tudo aquilo que nós precisamos fazer, né? E hoje eu trouxe aqui 10 conceitos, né? Eu até listei quais são eles aqui, para que a gente possa, né, implantar aí no nosso dia a dia e se implantado, acaba rendendo aí bastante bem-estar, porque nada melhor do que você chegar aí o seu final do seu dia tranquila, né? Falei, eu já terminei, fiz o que precisava fazer, não tenho aquela sensação de impotência, né? Não fiz nada, não dei conta, mensurei o meu tempo de uma forma contrária, ou peguei muitas atividades, eu poderia ter delegado para outras pessoas, eu não soube priorizar o que é uma emergência, o que é uma urgência, o que são atividades da rotina que não tem nem emergência e nem urgência. E quando a gente começa a falar da gestão do tempo, né, as pessoas acham que às vezes ficar jogando tempo à toa fora é ficar sem fazer nada. E não necessariamente, né? Porque quando a gente está no momento de lazer, no momento aí de umas férias ou alguma outra atividade que não seja aquela nossa corriqueira, nós não estamos não fazendo nada, nós estamos fazendo outras coisas, não é? Nós estamos tirando aquela atividade que nós entendemos que é do nosso dia a dia e colocamos outras atividades no lugar. Então, sempre nós estamos fazendo alguma coisa. A questão é, será que eu estou desperdiçando tempo mesmo fazendo uma outra coisa? Porque é sério quando a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, saber aproveitar o tempo, né? Quando a gente fala de desemprego ou que eu estou querendo empreender, esse tempo ele tem que ser usado de uma melhor forma, né? Seria ir para um estudo, para que você se aprimorasse na sua profissão, para que você estudasse sobre o segmento que você quer abrir a sua empresa. Enfim, tem várias coisas que nós podemos fazer com o tempo. Haja visto que nós temos aí mais de 86 mil segundos a cada dia, né? Para que a gente possa fazer do nosso tempo uma coisa muito bacana, né?
a vida sendo aproveitada com o tempo, né? E o tempo, qual que é o tempo melhor? O tempo que já passou ou é o tempo que vai vir? A gente sempre tem uma noção de que o tempo que está chegando, o tempo que vai acontecer, ele vai ser melhor daquele que passou. E nós sempre esquecemos de viver o tempo atual. O que é que eu estou fazendo com esse tempo atual, né? Como que eu estou aproveitando ele para a minha vida, para os meus pontos de interesse, para a minha carreira? Porque o amanhã, na realidade, a gente não sabe de nada, né? O que vai acontecer aí com o amanhã. Nós podemos começar a trabalhar hoje para ter uma ideia do que vai acontecer amanhã. Isso já vai incluir planejamento, que nós vamos falar aí daqui a pouco. Mas a questão é, como eu aproveito o meu tempo e faço com que eu me sinta cada vez melhor? E pensando nisso, né, eu trouxe aqui, né, 10 situações para que a gente possa implementar aí dentro da nossa rotina diária, que é para falar do tempo. E um deles começa exatamente na questão vou até enumerar aqui que eu já vou falar, a questão do planejamento, né? Como que são táticas na realidade, né? Como que você planeja, né? Porque gestão do tempo, gente, é você saber que o seu dia, né, com 24 horas, você está usando ele aí de uma melhor forma, né? Para que você possa colher aí benefícios, né? Uma vida menos estressante, mais tranquila, e é exatamente isso que a gente vai falar agora. A gestão do tempo começa com o quê? Com planejamento. E por que eu preciso fazer a gestão do tempo? Qual que é a importância disso, né? Em todos os âmbitos da vida, tá? Ele é fundamental por vários aspectos e não apenas por um. É por isso que ele se torna tão importante, né? Para que a gente não tenha tanta preocupação, para que a gente tenha uma rotina pessoal e profissional um pouco mais tranquila. Quando a gente administra o tempo, por consequência, nós aumentamos o nosso rendimento, nós aumentamos a nossa produtividade. No ambiente corporativo, a gente aí tem vários benefícios, né? Muitos resultados para a empresa, metas alcançadas, né? Barriguinha dos sonhos acabou de entrar na live. Oi, barriguinha dos sonhos, eu quero ter a barriguinha dos sonhos. Mas isso requer o quê? Gestão do tempo para poder fazer os exercícios, não é a barriguinha dos sonhos, e ter a barriguinha dos sonhos do jeito que a gente quer. Se a gente não organiza o nosso tempo e faz um planejamento, nós não vamos ter aí conseguir tudo que se quer. Quando a gente fala de um clima organizacional, você que está empreendendo, a gente começa a alcançar um clima organizacional muito mais leve, né? Por quê? Porque as pessoas estão menos estressadas, elas conseguem fazer, né, entregar sua produtividade, cumprir suas tarefas, alcançar suas metas, performar todos os dias. Aí quando a gente fala em performar todos os dias, né? E consegue-se o quê? Uma ótima gestão. Então isso tudo é muito interessante. E para falar em planejamento, né? Para que serve, né? O planejamento? Para você correr menos riscos, né? Menos riscos o quê? De deixar alguma tarefa sem fazer. Menos risco de começar a abraçar um monte de coisas para poder fazer. Oi, Patrícia. Para poder fazer e não dar conta. Então, ou é deixar coisas importantes de lado que você não consegue fazer, ou na realidade é você abraçar muita coisa que você não quer. Então a primeira dica, planejamento. A gente precisa aqui planejar. Planejar. O que é que eu vou fazer? Coloque as coisas que são mais importantes, os afazeres de uma forma fácil para que você possa visualizar. Né? A gente muito ensina os meus mentorados a como criar um quadro e colocar em horários as suas atividades. Né? Então, se eu levanto às 6, às 7, até 6h30, 7h30, alguma coisa nesse sentido, eu já tomei meu café. Como que eu começo as minhas atividades? Às 8 horas da manhã, das 8 às 9, o que eu faço? Das 9 às 10, quais são as minhas pausas? O que é que eu tenho para fazer e quais dias da semana? Como que eu posso realmente ser bem mais produtivo? E realmente pegar algum período, né, dessas 24 horas para si. Então isso chama-se planejamento, né, para que eu não coloque tantas atividades dentro do meu dia a ponto de chegar no final do dia e não conseguir fazer,
e deixar certas atividades importantes de lado, né? Isso não poderia acontecer, que aí me causa o quê? O famoso estresse, né? E as pessoas estressadas, elas não são felizes, não têm uma vida plena, são pesadas, porque vivem em constante pressão. E isso é muito ruim por vários aspectos. A pessoa que não consegue dar conta das suas coisas, reflete, vai reverberar isso na sua família também. Então nós precisamos ter aqui um planejamento, né? Use um quadro, coloque cores, deixe uma coisa visível, não engavete teu planejamento, né? Porque na hora que você engaveta ele, você não faz. Ah, se eu vou fazer um planejamento que vai ficar no meu PC, no meu notebook, e eu vou ficar olhando, não vai. Porque se você está fazendo uma outra coisa, você não está olhando o seu planejamento. E se você deixar abas de redes sociais abertas, aí que você não vai utilizar mesmo nada do que você fez, porque acabou o planejamento. A partir daí você esqueceu. Passou meia hora, passou uma e você não viu. Não viu. E quem estiver assistindo essas lives nas redes, né, Facebook, quem estiver aí no Instagram, comente se vocês estão fazendo planejamento. Como que vocês fazem o planejamento? Se é que tem um planejamento, ou o planejamento tá falho, tá meio capengando, eu faço, mas não utilizo, aí a gente não vai resolver muita coisa, né? Então, para seguir aí falando do planejamento, aí nós vamos entrar num outro quesito, né? A definição das suas metas, né? Vou dar aqui 2, então 1, planejamento, 2, definição de metas, né? Mas como que eu faço essas definições de meta, né? Qual que é a minha meta? Se eu começar a ter metas, né, extrapolar metas mirabolantes, é capaz que eu nem comece, porque eu não vou conseguir dar conta. Então eu preciso o quê? Fatiar essas metas, deixar tudo em pedacinhos pequenininhos, a ponto de que eu vá alcançando, né? Eu vou alcançando essas pequenas metas, e aí isso acaba me motivando para eu chegar à próxima meta. Porque quando a gente coloca uma meta muito ampla, a gente levanta essa régua, ela fica muito lá em cima, com o passar das horas e dos minutos, nós vamos desmotivando, porque aquilo começa a ficar inalcançável. Aí o que acontece? Nós perdemos a motivação, porque nós mantemos sempre as nossas metas muito altas. Isso é um fator estressante, né? A gente fala, não, mas a empresa tal conseguiu essa meta, aquele profissional conseguiu essa meta, mas quais os recursos que ele tinha? Como que ele alcançou? Será que dentro das suas atividades era só aquilo que ele tinha para fazer no dia? Então veja, nós não podemos ver o final e sim entender todo o histórico para saber se nós temos os mesmos recursos e a mesma possibilidade de atingir aquelas metas mediante a situação que nós estamos vivendo. Então, metas mirabolantes, sem ser, né, metas factíveis, que você vai colocando em pedacinhos, elas trazem aí estresse. Uma das coisas que eu sempre ensino para os meus mentorados, para as minhas mentoradas, é usar a planilha Smart, né? Nós pegamos a planilha Smart e nós vamos desenhando a planilha Smart juntamente com o nosso mentorado, para que ele entenda como que isso tudo funciona e como a planilha Smart vai trazer aí muitos benefícios, que é uma planilha que é inteligente, né? A planilha inteligente, que significa específico, né? O que é preciso fazer, mensurável, é atingível, é relevante, é temporal. E isso ensina, né, a gente ter aí, definir objetivos de uma forma inteligente, né? De uma forma inteligente, para ficar o que? Mais fácil, para que a gente possa fazer todas as nossas atividades, né? A terceira tática que nós podemos colocar é planejamento, definição de metas, e aí depois a gente vem em questão de prazos, né? Prazo, gente, prazo é uma coisa extremamente importante. Olá, bom dia, Patrícia. A Patrícia está aqui nos assistindo, né? Quando a gente fala em prazo, né? Prazo é um pouco complicado. Eu mesmo sou pega em questão de prazo, né? Por quê? Nós temos assim na cabeça tudo dá tempo, né? Quando nós não colocamos, sabe aquela planilha que eu falei? Olha, eu acordo às 7 horas, das 7 às 7h15, café, das 7h15 às 8, o que eu faço? Se eu levo o meu filho na escola, se eu vou em outro lugar, ou se eu já tenho que estar dentro da minha empresa, organizando tudo que eu preciso fazer, nós precisamos ter uma planilha com horários e colocar o que a gente faz ali. Quando nós não fazemos isso, a gente se perde. Detalhe, tem uma outra coisa em relação a prazo,
que é muito, muito sério. Nós não sabemos medir o prazo para cada tarefa. Eu tenho que falar, né? Eu também sou humana, eu também sou pega. Quantas vezes, né? E isso aconteceu recentemente, foi na semana passada. Eu mensurei que eu ia fazer uma tarefa em 45 minutos. Porque aquela coisa, eu posso fazer várias coisas tudo ao mesmo tempo, sou multitarefas, né? E o que aconteceu? A tarefa foi terminada depois de 2 horas, né? Eu mensurei um prazo de 45 minutos, consegui terminar em 2 horas. Então veja, o que aconteceu com o meu planejamento daquele dia? Quando eu não consigo mensurar o tempo que se leva para fazer certas atividades. Então assim, a gente fica com tempos totalmente equivocados. Isso comprometeu todo o meu planejamento de dia. Porque eu não consigo, eu fui empurrando as tarefas, né? As que vinham na sequência, eu fui deixando consecutivamente. Na hora que eu cheguei lá no encerramento do meu dia, eu estava estressada porque eu tive que deixar coisas para trás. Consecutivamente eu coloquei para o dia seguinte. E aí eu vou comprometendo a sequência dos meus dias, pois eu não sei mensurar. Então, toda e qualquer tarefa que nós vamos iniciar, que nós não sabemos mensurar o tempo, nós temos que deixar um tempo de folga, um tempo com uma gordura a mais. Para quê? Porque a primeira vez que eu vou fazer, eu possa medir e, de fato, saber o tempo que eu levo para fazer determinada tarefa. E, claro, sempre colocando aí um tempo maior, uma gordurinha a mais nisso, porque pode ter aí algum imprevisto, alguma coisa que eu precise resolver nesse meio tempo, que é coisa rápida e que dá para eu voltar para essa tarefa, e eu ainda estou dentro daquele prazo e eu consigo dar seguimento nas outras tarefas que eu tenho para fazer. Então a questão do prazo é muito importante. Então nunca subestime de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma, o prazo de duração de determinadas tarefas, né? Às vezes a gente dá, eu faço isso em 5, 10, 15 minutinhos, é rapidinho. A gente subestima muito isso. E quando a gente acaba subestimando, o que acontece? Nós perdemos o controle do tempo. Então não dê tempos tão pequenos assim, a ponto de você achar que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil, a não ser que você já conheça, né? Que você já tem essa rotina, que você já sabe. Então, façam, né, essa questão do tempo das tarefas, aquilo que você consegue fazer, anote, saiba a duração. Isso é muito importante. E sempre deixar um tempo extra para resolver alguma coisa ligada àquela tarefa, né? Esse tempo extra é necessário. Se você terminar antes, tudo bem, você já pode ir para a tarefa subsequente, não vai ter problema nenhum. Então, se eu mensurei uma situação que eu consigo terminar em 60 minutos, né? Coloquei ali, mas eu deixei um tempo extra, se acaso eu precisasse resolver algum pepino relacionado a essa atividade. Mas eu terminei em meia hora, que bom, eu posso seguir o meu cronograma. Mas o problema é que nós não fazemos isso, essa questão de sempre subestimar o tempo, né, que nós levamos para fazer uma tarefa, faz com que a gente prejudique todo o nosso planejamento. Por isso que a live de hoje é O Tempo Não Para. E você já parou? Porque o tempo não para. As atividades continuam, o tempo continua e por muitas vezes a gente para. Então, planejamento, definição de meta. Estou falando para vocês os itens que eu apontei aqui, que nós estamos conversando nessa live. E falamos do prazo, né? E depois do prazo, o que vem? Os agendamentos. Quarta dica, mas é quarto passo tático para você fazer a sua gestão do tempo, né? Agendamento, gente. O que a gente tem muito? Eu confio na minha memória, né? Confio na minha memória. Pode falar que eu gravo tudo aqui. Por um tempo, tá tudo gravado na sua memória, né? Você está conseguindo organizar, você sabe o que você tem para fazer. Você consegue visualizar até uma coisa que você vai fazer no dia seguinte, no dia posterior e tudo mais. De repente, passou algumas horas, você está entretido com outras tarefas, ou você dormiu, né? Uma noite no meio de 2 dias pode mudar muita coisa, e você esqueceu de alguns compromissos agendados, né? Isso também já aconteceu comigo, gente, porque é normal, né? Quando nós não fazemos gestão do tempo, é isso que acontece. Eu tinha todo o meu agendamento feito, estava lindo. Durante um bom tempo, as horas do meu dia, eu me lembrava de tudo. Mas não foi bem assim, né? Conforme o dia foi correndo, eu fui esquecendo de anotar
fui esquecendo o que eu tinha para fazer e piorou muito, né? Depois da noite dormida, no dia seguinte, eu fiquei parada pensando no que eu precisava fazer mesmo. Eu tive que buscar, né, uma memória, anotações em outros lugares, verificar com quem eu tinha conversado no telefone. Eu perdi tanto tempo buscando essas situações para saber qual que era o meu planejamento do dia, que o meu planejamento não deu certo. Exatamente isso. Eu acabei perdendo meu planejamento porque eu tive que buscar outros recursos para me lembrar. Então, hoje, gente, tem aí o Google Agenda, onde vocês podem fazer toda a anotação, fica no celular, fica também no notebook, só não pode esquecer de abrir, né, o Google Agendas, porque se você esquece de abrir o Google Agendas, como é que você trabalha com a sua agenda? Né? Então, assim, tem algumas outras versões aí que são ótimas, né, que podem nos auxiliar. Bom, se eu já tenho planejamento, já tenho definição de meta, já falei do meu prazo, já estou trabalhando com a questão dos agendamentos, eu tenho que aprender a fazer mais escolhas, né? Qual que é o outro item? Fazer mais escolhas. O que seriam fazer mais escolhas, né? Será que eu preciso, né? Quinto passo tático para a gente ter gestão do tempo. Será que eu preciso? Será que sou eu mesmo que preciso fazer tudo? Todas as tarefas tem que ser eu, né? Aí vem aquela questão de delegar, né? Será que eu sei delegar? Será que sou eu que preciso fazer tudo que está na lista de tarefas, né? É um exercício de reflexão esse, né? Será que sou eu mesmo ou eu posso delegar? Ou é possível que eu escolha algumas coisas que são prioridades para que eu faça e o restante eu posso delegar? Quando a gente fala de fazer escolhas, né, nós estamos falando assim, quais deveres que não precisam estar comigo? Pode estar com uma outra pessoa. Nós podemos repassar isso. Porque se eu começar a abraçar tudo, né, sou tudo eu que faço, eu não estou fazendo planejamento, né? Isso não é planejamento. Eu estou fazendo tudo, então não precisa planejar. Eu vou fazer tudo, eu vou planejar o quê? Eu tenho que dar conta de tudo. E isso é um outro fator de estresse, porque nós não conseguimos dar conta de tudo, e isso acaba estressando, né? Quais tarefas que você pode dispensar e passar para outras pessoas? Que não tem necessidade que você faça, né? A gente precisa estar alinhado com esses nossos objetivos. Se eu tenho, né, um cronograma, um planejamento para minha empresa, para minha microempresa, eu sou profissional liberal, eu tenho que ter tarefas coligadas com isso, coligadas, né, com o meu estabelecimento, com os meus objetivos, com o meu ponto de interesse, porque se eu começo a colocar dentro do planejamento coisas que não têm a ver com o meu propósito, que é a minha empresa, que é a minha atividade, que são outras coisas, e começo a misturar tudo, eu vou deixar aquilo que importa de lado. Eu não tenho planejamento, eu não fiz definição de meta, prazo, e aliás, se eu fiz tudo isso e quero fazer tudo isso também não vai funcionar. Então eu perdi meu planejamento, as minhas metas eu não vou conseguir cumprir, eu não vou conseguir cumprir os prazos, e os agendamentos não são agendamentos, né? Eu peguei a carga horária inteirinha e coloquei como atividade que eu tenho que fazer e nem sequer coloquei uma pausa para mim. E nós precisamos de pausa, né? É um outro item que nós vamos falar um pouquinho para frente. Então faça as suas escolhas, né? Pare de dizer amém para tudo, né? Ah, você faz isso, faço, né? Faço. Ou senão, quando a gente está perto do Natal, as vaquinhas de presépio que às vezes todo mundo fala, fica balançando a cabeça. Saber dizer não é um ponto fundamental. Não aceite tudo que lhe passe. Nós não somos obrigados. Por quê? Porque se a gente aceitar tudo, nós não vamos fazer, né? E se fizermos, nós vamos fazer de um jeito totalmente equivocado. Então, parar de dizer amém para certas coisas. Eu preciso saber dizer não. Se eu quero fazer gestão do tempo, eu quero ter planejamento, como eu disse, planejamento, definição de metas, prazos, agendamentos, eu preciso saber fazer escolhas. Oi, Marcelo, tudo bem contigo? Então eu preciso saber fazer isso, porque toda hora que eu fico falando amém, amém para tudo, acabou todo o meu planejamento. As minhas metas que eu coloquei para que eu fosse fazer, elas estão totalmente equivocadas. Eu não vou conseguir cumprir absolutamente nada, gente, absolutamente nada. Quem estiver assistindo, coloca nos comentários aí como é que tá as suas escolhas, das suas atividades diárias. Você diz amém para tudo
Como é que tá? Ou tá sabendo falar não? Outro item, né? Outro passo super importante que nós vamos falar aqui, o sexto passo, ó. Priorize as suas tarefas, né? Priorize as suas tarefas. Então, a gente pode combinar uma coisa aí, vamos combinar? O dia não tem 24 horas, né? Que às vezes podem ser pouco para fazermos tudo que a gente precisa. Por quê? Porque a gente não sabe priorizar, né? Então eu precisaria que o tempo, essas 24 horas, fossem 30, né? Fossem 30, elas ficassem um pouquinho maior, não é mesmo? Eu preciso que esse tempo, assim, ele seja esticado, né? Que a gente pegue nas bordas e aumente tudo isso. Por quê? Porque não está dando tempo. O que eu não fiz? Eu não fiz as minhas escolhas, eu estou pegando tudo para fazer, né? Tudo para fazer. Então eu preciso, né, priorizar e classificar as minhas tarefas, né? Colocar por ordem de importância e por ordem de urgência. Não dá para fazer de outra forma. Se tudo é a prioridade para mim, tem alguma coisa de errado acontecendo. Como assim tudo é prioridade? Tudo é prioridade. Silvia, eu fico aqui o dia inteiro apagando incêndio. Nós temos um outro problema. Porque não é normal ficar o dia inteiro apagando incêndio. Ou nós estamos sem as ferramentas adequadas, ou nós não estamos com a capacidade efetiva de pessoas, ou nós estamos de fato tentando fazer tudo, não está dando certo, eu tenho que apagar o incêndio. Então veja, a máquina não está coerente. Né? O certo não é apagar incêndio a todo momento, pelo contrário, nós não temos que ter incêndio nenhum para ser apagado. Tem coisas erradas, então a gente tem que classificar o que é urgente, o que é importante, o que é urgente mas não é importante, o que é importante e não é urgente, o que é uma emergência. Uma emergência é aquilo que não é nem importante nem urgente, que eu não preciso nem me preocupar com isso. Tá? Mas é que a outra pessoa, veja, nós temos que saber priorizar e fazer as nossas escolhas, né? Eu preciso fazer isso. Então vai depender muito da avaliação que você faz. Qual é a avaliação das suas prioridades, do que realmente é importante, daquilo que realmente é urgente? Se você não souber classificar isso, vai ser muito difícil que você tenha o poder de fazer as suas escolhas. Consecutivamente, seus agendamentos não dão certo, seus prazos ficam furados, suas definições de metas não são definições, são achismo, acabou o planejamento. Então, vocês veem que uma coisa está ligada com a outra. Aí nós vamos ver aquela questão, né? E se eu comecei a priorizar e eu sei priorizar minhas tarefas, qual que é o sétimo passo, né? O sétimo passo tático é delegar tarefas, né? Mas eu sou uma pessoa totalmente centralizadora. Se eu não fizer, o outro não é capaz de saber fazer. Ele não vai conseguir. Então sou eu, para dar certo, precisa ser eu. Eu que preciso começar, eu que preciso terminar, eu que preciso finalizar. Porque se eu deixar na mão de uma outra pessoa, isso não vai. Então aí nós já temos um outro problema, né? Como que eu me sinto em relação a delegar? Por que eu acredito que o outro não consegue fazer? Por que eu estou classificando o outro como uma pessoa incompetente? O que é incompetente? Não tem a competência adequada para exercer aquilo, né? Então veja, isso daí é um pouco grave, né? Eurivaldo, tudo bem? Eu estou classificando essas pessoas. Então veja, então se eu não fizer as coisas, nada vai acontecer. Isso é crença, precisa ser trabalhado isso, porque se eu começar a achar que eu faço tudo, eu não vou fazer nada. Então eu tenho que delegar. Isso é um exercício. No começo parece um pouco difícil. Você delega meio desconfiando, você delega, mas vai lá ver se o negócio está rolando. Você delega e dá lá o seu pitaco, né? Você quer saber se está tudo correndo bem. É natural que a gente se sinta assim. Mas na hora que você começa a delegar e você sabe das suas prioridades, o teu dia fica leve. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil é o segundo país que tem a maior, quase que 60% da população brasileira é uma população que ela se intitula estressada. E as pesquisas apontam que a grande maioria dos estresses, dessas 60% da nossa população, está relacionado com o sentimento de falta de tempo. E quando eu não tenho tempo para executar minhas tarefas e não executo, eu me estresso.
Isso vai, né, atingir família, atinge as suas atividades, a sua carreira, relacionamento com amigos, porque eu tô toda hora vivendo sobre o estresse de não conseguir fazer as coisas que eu preciso, porque eu não tenho gestão do tempo. Então veja, nós precisamos ter em tabelas, isso tudo muito claro. Claro, depois que nós vamos tomando consciência de tudo isso, todas essas tarefas, as nossas atividades vão ficando cada vez mais fáceis de ser executadas, porque nós criamos uma rotina que nós sabemos que dá para ser assim. Ai, uma vida que eu respiro, uma vida mais leve, uma vida menos estressada, é uma vida plena, com mais momentos de felicidade do que uma dor de cabeça, uma dor de estômago, porque o estresse acaba trazendo várias situações para o físico, nós sabemos disso, irritabilidade, né? Relacionamentos estressantes também. Então veja, nós cuidamos da gestão do tempo e acabamos cuidando da nossa saúde. Olha que coisa maravilhosa, né? Então eu deleguei, aprendi a delegar. Outro item que eu já estou aqui anotando que eu falei, a procrastinação, né? Um outro item muito tático que a gente fala muito, né? Vamos fugir da procrastinação. Mas vamos combinar aqui também, quem é que já não procrastinou, não é mesmo? Eu, de vez em quando, procrastino também. Isso é do ser humano procrastinar, né? Ela pega, né? A procrastinação pega a gente, né? De tal modo que a gente procrastina. Uns mais, outros menos, a procrastinação atinge, né? Muito, e outras a procrastinação, a pessoa sabe trabalhar com tudo isso. Mas a procrastinação faz parte de nós, né? O ser humano, ele gosta de procrastinar. A questão é quanto que eu deixo a procrastinação afetar a minha gestão do tempo. Porque se eu já estou falando para vocês aqui de itens táticos sobre gestão do tempo, e se você procrastina, o que aconteceu com o seu planejamento? Ele furou. Não adianta fazer planejamento se você procrastina. O outro item que eu falei com vocês aqui, definição de metas. O que adianta definir metas se eu vou procrastinar? Então eu perdi meu planejamento, minha definição de metas, prazos então. Oi, Janaína. Prazos então nem se fala, né? Se eu procrastinei, eu perdi todos os prazos, né? Não adianta nada, não adianta eu saber fazer escolhas. O que adianta eu escolher que eu vou fazer uma coisa ou outra, sendo que na hora que eu tiver que fazer, eu vou procrastinar. Então fica desnecessário. Priorizar tarefas, delegar, não sei que eu delegue tudo, né? Aí eu me dou o direito da procrastinação. O que é a procrastinação, gente? Amanhã eu faço, dá tempo, né? Não preciso fazer hoje, né? Amanhã eu junto essa atividade, essa tarefa de hoje, coloco ela para amanhã. Não tem importância, coloca lá para amanhã, fica tudo ok, né? Tome cuidado com esse tipo de coisa, né? Evite as distrações. Lembra que eu falei no item passado? Se você estiver fazendo tarefas ligadas com o seu notebook ou mesmo com o seu celular, né? Desktop, você deixar as abas das redes sociais abertas, muito provavelmente você vai procrastinar, porque você vai clicar nessas abas. Você vai querer saber o que está acontecendo. De repente chegou uma mensagem, chegou aí um sininho. Por mais que você apague, tire o sininho, tire o ruído, na hora que você vê ali que alguém postou alguma coisa, você não consegue não ver. Você vai lá, você vai clicar. Nisso você já está perdendo o teu tempo. E o tempo, gente, qual que é o tema dessa live? O tempo não para. Só que você para. Eu tenho certeza que você já parou. Parou para ver a rede social. Eu tenho certeza disso. E deixa o que você estiver fazendo, não olhe. Se você estiver fazendo uma atividade que é dentro da sua empresa, dentro da sua carreira, não fique com o celular muito próximo, né? Deixa ele distante com som, que se você tiver uma chamada, ou marque na sua agenda, lembra planejamento? Eu vou olhar esse celular para saber se tem alguma mensagem a cada 5 minutos, eu não consigo ter planejamento. As pessoas precisam saber, olha, eu vou olhar o meu celular a cada 60 minutos, porque eu preciso saber dos meus clientes, eu vendo muito, né, através do WhatsApp, por exemplo, eu preciso, ou eu passo isso para ver as redes sociais para outra pessoa, sabe, fazer escolhas, delegar tarefas, eu preciso saber fazer isso.
porque senão eu fico refém das redes sociais, fico refém do meu WhatsApp. Aí eu não faço nada, aí eu tenho uma vida estressada que acaba atingindo minha saúde, as minhas relações, né? Então, quando você, para fugir da procrastinação, olha o que é interessante, para cada meta cumprida que você vai fazer, dê aí um bônus, uma recompensa. Para quem gosta de ter uma pausa, por exemplo, assim, pausa para tomar um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, coloque isso como recompensa. Se você tem a sua meta para chegar aí até as 9h30, 10 horas com uma determinada coisa, coloque lá. Você só vai fazer a pausa do seu cafezinho, do seu lanchinho, qualquer coisa que você, uma mesa, uma fruta, na hora que você terminar a sua meta, e você tem que terminar a sua meta até tal hora. Você não fez o planejamento? Então isso já não entra entra como uma recompensa, né? Ou se não entra, dá uma outra recompensa para o final de semana. Cria um lazer, porque você está atingindo a meta da semana. Isso é muito bacana, isso evita com que você procrastine, porque você se deu a meta e você vai se dar a recompensa. Então é muito gostoso quando a gente faz isso. Então fuja da procrastinação. É normal que hora ou outra a gente procrastine, tá? Não vamos trabalhar com essa situação que eu não vou procrastinar nenhum dia, gente. A procrastinação vai nos pegar e ela pega, tá? Então, essa é o oitavo passo tático para que a gente possa ter gestão do tempo. E para terminar os últimos dois aí, o que eu vou falar? Organização das pausas. Nono passo, para que a gente organize, essa live está passando um pouco dos 30 minutos, mas se faz necessário, senão a gente não termina aqui. Então, organize as suas pausas, né? É bom a gente tirar pausa, ainda mais quando a gente perdeu o poder da criação. Sabe, o nosso criativo não está nada bom e eu preciso criar. Eu trabalho com esse tipo de coisa. Eu coloquei lá, de repente, que eu preciso fazer uma postagem ao meio-dia. E eu vou lá para criar um post uns 15 minutos antes. Se eu determinei que essa tarefa leva 15 minutos e não sai nada. Por quê? Porque às vezes a gente está tão cheio das nossas tarefas e nossas atividades, o poder da criação acaba indo embora. Então é muito salutar que a gente crie pausa, assim, nós precisamos disso. Sabe, a pausa, lembre-se, gente, usar o tempo de uma forma inteligente não é ficar sem fazer nada, é mudar a atividade. É fazer alguma coisa que faça com que você tenha a sua criatividade devolvida. Então, quando a gente fala em gestão do tempo, a gente muda o nosso tempo para que a gente faça alguma coisa que realmente a gente queira, que nos dê prazer, tá? Que a gente queira fazer. E aí o nosso criativo acaba aflorando novamente. Oi, Thaís, tudo bem? A Thaís entrou na live aqui também. Então é isso, a gente precisa colocar pausas, o cérebro precisa. Silvia, minha pausa é uma leitura de um livro que eu estou gostando. Ótimo, crie uma pausa de 10, 20 minutos e faça isso. É muito interessante que nós consigamos fazer essas pausas, que a gente use o nosso tempo ao nosso favor e que a gente não sinta um pesar lá no final do dia. Ah, nossa, não consegui fazer nada, por que eu fui fazer essa pausa? Agora eu atrasei tudo. Veja, quando está dentro do seu planejamento, não existe atraso. Eu dei aula numa turminha recente aí de empreendedorismo, dos itens que foi citado muito lá para eles, a questão da capacidade produtiva, né? Então, quando eu quero aumentar a minha capacidade produtiva para o próximo mês, para o próximo exercício, eu tenho que saber mensurar o tempo que eu levo para fazer a minha produção de uma peça, de um lote, seja do que for, seja produtos que nós vamos utilizar como acessórios, seja produtos alimentícios. Por quê? Eu vou aumentar a minha capacidade produtiva. Só que eu não sei mensurar se aquilo tudo eu colocar, né, dentro do meu planejamento, eu consigo dar conta. Pois eu não faço a gestão do tempo. E precisa ser feito. Então, se eu mensurar que eu queria aumentar minha capacidade produtiva em 30%, mas eu tenho gestão do tempo, eu sei como as coisas funcionam e eu percebo que eu não posso aumentar 30%, que nesse momento vai ter que ser 15%, aí eu faço 15%, aumento minha capacidade produtiva em 15% e começo a me reorganizar para ter mais braços para me ajudar, para que eu possa realmente atingir a meta, né?
Porque não adianta, olha, eu quero crescer X% no exercício de 2022, só que eu não entendo nada de gestão do tempo. Eu estou achando que dá para fazer. Então, isso é um fator complicador. Então, 9, né? É a gente conseguir colocar pausas para que a gente tenha o processo criativo, a gente consiga dar soluções nas coisas e a gente tenha menos estresse, gente, menos estresse. Vamos diminuir esse índice do Brasil aí, que nós somos o segundo país com a população mais estressadas por questões de tempo ou falta de organização do seu tempo. Outra coisa, 10, né? Nós estamos aqui já terminando a nossa live. Evite, né, as multitarefas. Eu sou multitarefa. Eu gosto de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Gente, muitas das vezes isso não dá certo. Nós podemos ter vários focos, vários planejamentos, vários pontos de interesse no decorrer da nossa vida, decorrer do mês, decorrer do nosso dia, desde que eles sejam trabalhados uma única vez, todos eles individualizados, né? Porque se eu estou aqui elaborando uma planilha, né, de custos, né, de contas a pagar e receber, estou com o telefone aqui do lado, né? Porque eu estou conversando com um cliente, estou com o meu WhatsApp aqui aberto, né? Estou aqui tentando responder outra coisa que estão me perguntando. Vem aí meu sócio, ou um colaborador meu, vem aqui para conversar comigo, eu começo a dar atenção para essa pessoa. Veja, isso é multitarefa. Quais dessas tarefas vocês acreditam que elas vão chegar ao seu final com tudo isso concluso e a contento? Imaginem essa situação e quantas vezes você não se colocaram nesta mesma situação. Eu vou fazer tudo, porque eu dou conta de fazer tudo. Imagine, eu faço planilha de contas a pagar e receber, eu estou precificando o preço, eu estou analisando meus custos, eu estou respondendo aqui no WhatsApp para o meu cliente, eu estou no telefone falando com outro e atendendo um sócio ou um colaborador meu aqui. Imagine, eu sou magnífica, eu consigo fazer tudo. Gente, multitarefas. A gente acaba destruindo o nosso planejamento, tá? Não dá para ser, isso não é planejamento, acabou o planejamento aí, não tem mais condição de fazer nada. Então, assumir várias demandas e a realizar várias atividades totalmente diferentes é muito ruim, gente, não dá certo, né? E não é nem saudável que isso aconteça. De repente, né, nós temos aí, se nós não temos um planejamento adequado, nós não temos definição de meta, prazo, agendamento, saber fazer escolha, priorizar tarefa, às vezes a gente vai ter um contratempo. É natural que se tenha aí um contratempo, mas às vezes, gente, contratempo que acontece de hora em hora, isso não é contratempo, isso é um outro nome qualquer. Dê o outro nome que você quiser, mas já parou de ser contratempo. Não está dando certo isso, né? Evite abraçar várias tarefas. Lembre que eu falei para vocês, olha, faça mais escolhas, o item 5, faça mais escolhas, tá? Porque não dá para abraçar tudo. Eu tenho muitas obrigações, gente. Quem tem muita obrigação acaba não tendo nenhuma porque não vai executar. Não vai executar. Então, saber fazer mais escolhas, saber priorizar, o que é que eu posso delegar. Isso tudo faz parte de gestão do tempo. É claro, nós estamos falando aqui de itens, estamos só dando uma pincelada aqui para vocês, tá? Porque é um estudo um pouco mais profundo, a gente tem que criar hábitos diferentes, nós temos que colocar em planilhas, usar a planilha Smart, gente, ela dá resultado. Como a gente sabe que dá resultado? Quando a gente faz. A grande maioria das pessoas fica com a planilha na cabeça. A planilha fica na cabeça, a agenda fica na cabeça. Quem é que dá conta de uma situação dessa? Não é? Não dá conta, tudo na cabeça, não tem como, gente. Agenda na cabeça, minhas tarefas estão na minha cabeça, minhas metas estão na minha cabeça. Veja, isso não vai dar certo nunca. E acaba não dando mesmo. Então, evite abraçar muitas obrigações, né? Coloque, né, em prática todas as recomendações que eu dei aqui para vocês. De priorizar tarefas, saber fazer escolhas. É só colocar em prática, gente. Saber delegar, né? Não sofrer com a exaustão de muitas tarefas e ficar no final do dia frustradas ou frustrados com esse tipo de coisa. Não é uma vida interessante. Evite, né, sobrecarga.
Tire essa sobrecarga de você. Pare de sofrer com estresse e pela sobrecarga de trabalho. Então vamos recapitular para a gente poder ir fechando essa live, né? Eu coloquei aqui, anotei, tô com um caderninho aqui, ó, olha que bonitinho. Coloquei aí as 10, né? Os 10 passos táticos para que a gente faça uma gestão do tempo. E olha que eu tô dando uma coisa muito simples que qualquer um pode usar. Não custa nem dinheiro, gente. Vocês estão tendo isso aqui de graça. Então vamos lá, olha. Primeiro, planejamento. Segundo, definição de meta. 3, prazo. Saber lidar com prazo, definir prazos. 4, agendamentos. 5, saber fazer escolhas. 6, priorize as suas tarefas. 7, delegue suas tarefas, não faça tudo. 8, fuja da procrastinação o máximo que você pode. 9, organize pausas para que você possa ter poder de criação. E evite as multitarefas. Então é isso aí, gente. Para o dia 2/11 de 2021, nós trouxemos aí a live falando sobre o tempo não para e você sabe que você já parou, tá? O tempo realmente não para, mas você já parou. Olá, Michel, tudo bem? Então revejam essa live, entenda como é fácil e é simples a gente ter a diminuição do nosso estresse, né? Vamos tirar o país desse ranking aí de número 2 de pessoas estressadas por conta de não saberem fazer gestão do tempo. Olha que loucura, gente. O estresse nosso, né? 60% da população brasileira é estressada por não saber fazer gestão do tempo. É muito louco isso, né? E nós vamos ficando por aqui e até a próxima live. E, gente, organize o dia, organize o resto da semana, vale a pena. Tchau, tchau para vocês, gente. E deixa aí nos comentários, né? Para que a gente conheça e saiba o que está acontecendo. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Bom final de feriado para todos.